Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que nesse dia chuvoso, né? Tava chovendinho até daqui a pouco, vocês estejam confortáveis aí na casinha de vocês e que vocês também peguem um copinho de café, para que vocês estejam acordados para mais uma aulinha nossa, né? Ainda dentro do tema, né, da geopolítica da água, tá certo? A aula passada a gente comentou um pouquinho, né, sobre a distribuição da água potável no mundo, né, da água doce. E ainda dentro deste tema, né, a gente vai falar de água virtual, tá? Então, só retomando, né, é óbvio que é importante a gente saber as características físicas da água, saber sobre o ciclo hidrológico, só que mais importante do que isso é a gente saber o quão isso tem afetado as relações, né? Eu sempre comento que a geografia, né, é o estudo das relações da sociedade com o meio, a relação da sociedade com ela mesma, né? A relação da sociedade com os recursos naturais, com o território, com o espaço que ela vive, né? E a gente não vai fugir disso quando a gente vai falar de água, né? A aula passada a gente já viu que a distribuição das reservas de água doce ela não é dada de forma igualitária, né? Ao mesmo tempo que a gente viu também que alguns países têm mais água e utilizam menos o recurso, né? E tem países que têm menos reserva e o produto, né, a produção, seja ela na agricultura, na indústria, utiliza uma grande quantidade de água, né? A gente viu também que em alguns países a reserva é grande, mas não é toda a população que tem acesso, né? Em contrapartida, a gente viu que tem países que têm uma menor reserva, mas tem mais aqui dinheiro, né, para conseguir importar esse recurso de outros países, né? Um recurso que é vital, que ele é fundamental, né, para nossa sobrevivência, seja ela, né, relacionada ao consumo de água, que tem que ser de 2 a 4 litros por dia, tá? Quanto de água que você já bebeu hoje? Se não bebeu, aproveita e pega um copinho de água lá na cozinha, né? Mas para todo o processo, né, que a gente vê, todo o processo produtivo, né, tudo aquilo que a gente consome, seja aquilo que a gente veste, seja aquilo que a gente bebe, seja aquilo que a gente come, seja aquilo que a gente usa no cabelo, todo o processo produtivo leva água e leva água de qualidade. Por isso existe toda uma preocupação, né, sobre a água ser um recurso natural finito. A gente discutiu isso na aula também, né, passada, que na verdade a quantidade de água, né, ela não vai diminuir, né, mesmo porque a gente está num ciclo hidrológico, né, um ciclo que não acaba, tá? Mas a gente pode ter certeza que água de qualidade ela acaba, né? E a gente já tem visto esses problemas aí no nosso dia a dia, né? E como eu comentei, né, que geografia é o estudo das relações, né, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a água virtual, né, o como que o homem utiliza essa água na produção, tá? E alguns problemas, alguns conflitos já associados à água, galera. Sempre quando a gente fala de conflitos, principalmente dentro da geografia, né, a gente remete muito à ideia de conflito étnico, que existe bastante, conflitos religiosos, conflitos associados ao petróleo, né? Mas eu tô para dizer para vocês que existem já há muitos anos conflitos associados à água, tá? E a gente vai dar um destaque aí no final da aula, é mais para os conflitos recentes, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um site que vocês vão ver que até antes de Cristo já existia disputa pela água. Por quê? Porque existem regiões que têm mais produção e tem regiões que têm menos, né? Então, isso sempre vai trazer um problema aí em relação ao consumo desse recurso natural, tá? Sabendo disso, vamos começar no tema aqui da nossa aula, tá? Água virtual. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, é um tema que apareceu recentemente aí, associado à sustentabilidade, tá? Isso é outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu percebo, assim, né, ao longo das aulas, e não estou falando de vocês, eu percebo dos meus alunos de forma geral, que alguns conceitos, eu não sei se a gente bate tanto eles em sala de aula, né? Fica tão batido o mesmo assunto, que muitas vezes vocês têm dificuldade para falar o conceito, né? E um deles é relacionado à sustentabilidade, tá? Porque a ideia de água virtual ela veio exatamente disso, né? Da ideia de que é necessário de práticas mais sustentáveis, de trazer medidas sustentáveis para o nosso dia a dia, tá? Então, ó, sustentabilidade é um desses temas que eu comentei com vocês, tá?
O que é ser sustentável? O que é ter práticas sustentáveis, né? Um das conferências, né, das N conferências de meio ambiente que teve, uma delas falava da necessidade de ser mais sustentável. A palavra sustentabilidade apareceu no meio dessas conferências, né? Então, o que que ela quer dizer, tá? Bom, sustentabilidade, a gente está associado ao consumo, mas ele está associado a um consumo, a uma produção mais consciente, tá? Menos irresponsável, tudo bem? Por quê, galera? Não adianta a gente vir com esse papo de que o mundo, né, o meio ambiente está acabando os recursos naturais, que a água está acabando, a água de qualidade está acabando, o que eu quero dizer, né? Que é ótimo e é muito bom e importante ter esse tipo de discurso, ter essa preocupação. Só que na atual conjuntura, pleno século XXI, eu, eu ouso, né? E desafio vocês a chegar para uma pessoa e falar assim: ó, para de consumir. Para de consumir porque você não pode acabar com o meio ambiente, né? Então, a sustentabilidade é exatamente isso, que no pleno século XXI a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas parem de consumir, né? Infelizmente. Mas o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que as pessoas consumam de forma mais responsável. Consumam de uma forma mais responsável para que não haja desperdício, para que não haja perda desses recursos naturais, tá? Para que as próximas gerações, né, os meus filhos, os filhos de vocês possam ter acesso a esses recursos também. Porque se a gente continuar da forma que a gente está, e a gente não vai parar, a gente vai ver que nos próximos anos, né, nas próximas décadas, esses recursos naturais eles não vão mais existir. E os conflitos e as disputas vão ser muito maiores, tá? Então, caso vocês não saibam, isso é sustentabilidade. É você continuar o consumo, é você continuar a produção, porque a gente não consegue mais viver sem isso, né? A gente precisa de roupa, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dos nossos produtos, das nossas tecnologias, né? Então, a ideia é continuar, né, a produção, só que ela seja de forma mais sustentável para que, né, as próximas gerações possam usufruir desses recursos naturais, tá? Então, o holandês ele trouxe esse conceito para mostrar que o consumo de água, a nossa preocupação com a água, ela não pode estar associada só à produção, ao uso doméstico, né? Sempre quando a gente fala, precisa reduzir o consumo de água, automaticamente a gente pensa na questão do banho, né? Tomar banhos mais curtos, lavar a louça, né? Fechar a torneira na hora que a gente está escovando o dente, lavar o carro do fim de semana. E assim, eu quero deixar muito claro, não é quer dizer que eu estou jogando a responsabilidade tudo na indústria, jogando a responsabilidade na agricultura, na pecuária. Não é isso que eu estou dizendo. É óbvio que a gente precisa ter essas práticas mais sustentáveis, né? De não ficar 40 minutos tomando banho. Só que mais importante ainda é a gente se preocupar com o consumo desses produtos aqui que levam muito mais água do que a gente tomando banho, tá certo? Então, o consumo doméstico comparado com a indústria e a agricultura, a gente já fez essa comparação na aula passada, né? Ele leva muito menos consumo d'água do que para produzir determinados alimentos, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? O que é água virtual? É a água que a gente não vê, a água que está embutida nos processos produtivos, né? Ó, você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir os itens do nosso cotidiano, tá? Antes da gente entrar na relação de produção aqui, né? Eu coloquei esse link aqui para vocês, ó, que é o calculador de pegada hídrica. Pegada hídrica está associada à água virtual, né? Ou seja, o quanto de água que você consome durante um dia, né? E daí, de novo, não é a questão de você tomar banho, é a questão de você beber água, mas os processos, né, que você faz durante o dia, o quanto que você consome. Por exemplo, hoje quando eu acordei, tocou meu despertador do meu celular. Daí eu me levantei, ou seja, eu usei o meu celular aqui como despertador. O quanto de água que usa para produzir um celular. Daí você vai lá e contabiliza. Daí eu fui, levantei, e fui lavei o rosto, uma quantidade de água que é utilizada. Daí eu fui lá e fiz o meu xixizinho. Daí eu fui lá e aperta a descarga. Vai contabilizar aquela quantidade de água. Daí eu vou lá e faço o meu café. Contabilize da quantidade de água que foi utilizada. E quando eu faço meu café, não é a quantidade de água que eu ponho ali no meu café,
mas toda a relação à produção do café, né? Desde ele ser produzido, colocado ali no solo, ele ser irrigado, ele ser colhido, ele, né, tá na indústria, ele ser empacotado até ele chegar na minha casa, né? Tudo isso é água virtual, né? Porque cada processo que o café passou, ele levou uma quantidade de água, tá? Então, eu uso aqui, né, vocês, né, fazer mais tarde, para vocês saberem o quanto de água que vocês consomem por dia de forma indireta, né? Porque direta é fácil, mas o indireta que é complicado e que às vezes assusta a gente, tá? Bom, essa imagem, gente, ele traz aí para vocês os produtos do nosso cotidiano, né? Cerveja, 1 litro de cerveja a gente gasta em média 5,5 litros d'água, tá? 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. 1 quilo de manteiga, 18 mil litros. Percebe que a gente está tudo trabalhando na casa de né? 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, 1 litro, né? Mas vamos destacar aqueles que mais assustam a gente, né? A carne de boi, 17.100 litros d'água para 1 quilo de carne, né, gente? Se a gente for ver aí, às vezes na família de vocês, 1 quilo de carne vai num almoço, né? Se for uma família grande, por exemplo, né? 17 mil litros d'água, né? Vamos tentar entender da onde que vem, né? Boi, né? Para ele chegar até o abate, ele vive em média apenas 3 anos, né? Quando eu vi esse dado, eu fiquei um pouco chocada, né? Já tentei virar vegetariana, não consegui. Talvez, né, faltou incentivo e força de vontade, mas vamos continuar. Você que é vegetariano que está me assistindo, parabéns, porque os dados aqui, ó, eles vão variar de 15 a 17 mil, né? Mas por quê? Por que se consome tanta água para produzir 1 litro? 1 litro de boi, não, 1 quilo de boi, né? Então, ó, um boi vive em média 3 anos até ser abatido. Esse boi ele se alimenta de trigo, aveia, cevada, produtos que provavelmente, né, são usados muita água durante a produção, certo? Além da relação com a pastagem, que também vai precisar de água. A higiene do animal é feita também utilizando água. O boi bebe água, tá? E em relação ao abate dele também é utilizada uma grande quantidade aí de água, certo? Então, quando a gente faz aqui, né, o cálculo de quanto que é utilizado, mais ou menos 17 mil litros de água para cada 1 quilo de carne, certo? Então, aí para vocês entenderem como que funciona a indústria, né, da pecuária. Então, quanto mais a gente consome carne, mais boizinhos, né, acabam se levando à morte, mas também a questão de o quanto de água que é utilizada para se consumir muito pouca carne, tá? E eu quis colocar aqui em relação também para vocês a água virtual exportada, né? Porque a gente não vai entrar tanto na questão, né, da carne, do quanto de água que a gente utiliza para produzir para o mercado interno, mas pense também no mercado externo. Porque quando a gente exporta produtos, a gente não está exportando só os nossos recursos, né? Quando eu digo recurso mineral, recurso associado, né, a recurso dos seres vivos, como a carne, a frango, tá? A gente também está exportando junto com esses produtos a água, né? E o Brasil, gente, ele é um país de exportação de commodities, né? Setor primário. Então, a gente exporta muito produtos do setor primário, soja, cana, café, né? São produtos, todos produtos que levam uma grande quantidade de água na sua produção. A gente exporta muita carne, né? O país, no Brasil, ele é um dos maiores exportadores de carne bovina. Então, pense aí, né? Quando a gente está exportando a nossa carne, a gente está também levando uma quantidade de água imensa que estava dentro do nosso país para outros países, tá? Então, aqui, ó, os principais destinos, né, de metros cúbicos de água exportado, tá? E lembre-se que nós somos um país, né, de commodities, então a gente, né, utiliza bastante água aí no processo produtivo desses alimentos, tá? Aqui para vocês, gente, alguns alimentos, eu não vou ficar falando um por um, depois eu vou mandar esses slides para vocês terem noção, né, de quanto, né, do que vocês consomem, daquilo que vocês consomem, aquilo que vocês não consomem, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, né, 1 quilo de chocolate, 17.196 litros d'água,
né? E daí vocês estão vendo umas pegadinhas aqui, tá? Dentro da pegada hídrica, existem classificações que a gente fala que é a pegada hídrica verde, a pegada hídrica azul e a pegada hídrica cinza, tá? A pegada hídrica verde é quando você utiliza a água da chuva em algum processo de produção, tá? Então, o chocolate, por exemplo, ele utiliza bastante da água da chuva para produzir os seus alimentos, né? Para produzir esse tipo de alimento. A pegada azul é quando você utiliza água superficial e água subterrânea para você produzir esse alimento, tá? E a pegada hídrica cinza está relacionada à poluição, ou seja, o quanto de água você teve que diluir para eliminar a poluição daquele produto, tá? Porque às vezes você realizar a produção de um alimento, de algum desse tipo de produto, acaba gerando poluição e você precisa acabar utilizando água para diluir aquela poluição, certo? Então aí a gente tem alguns alimentos no nosso dia a dia, ó, chocolate no caso, eu contribuo bastante aqui em relação a esse gasto d'água, né? Couro bovino, carne bovina, vocês já tinham visto aqui, o frango, carne de porco, né? Então, vocês depois, mais tarde, vocês dão uma olhadinha aí o quanto que é utilizado, tá? Ficou bem ruim, né? Mas como que a gente então pode contribuir, né? Como a gente conversou no início da aula, não tem como a gente parar de consumir, né? De um dia para o outro a gente pode reduzir o nosso consumo ou consumir de uma forma mais consciente, né? Mas eles falam aqui, né, que sempre que é possível você optar, né, é, produtos de origem vegetal ao invés de origem animal, que ele utiliza bem menos consumo d'água, tá? Ele coloca o exemplo aqui, ó. Eu sei que tá ruim a imagem, peço desculpa para vocês, mas, por exemplo, é leite de soja, né? 1 litro de leite de soja vai 297 litros d'água, né? O de boi, o leite, né, de vaca, 1.050 litros d'água, tá? E o hambúrguer aqui também, mas hambúrguer de soja, misericórdia. Mas a gente precisa aprender, né? Eu preciso aprender, mas é um hambúrguer de soja, então a gente vê que o consumo aqui, ó, 158 litros. E aqui o hambúrguer de carne bovina, muito mais, né? 2.350 litros, tá? Bom, a questão do Brasil, né? A gente fala que a gente sempre esteve muito confortável, né? Nas aulas passadas a gente olhava lá o volume de água no Brasil, a distribuição de água no Brasil, por mais que, né? Alguns lugares, alguns pontos, né? A distribuição ela não é igualitária. Tem gente que não tem acesso de água no Brasil. Ele é de uma forma generalizada, na geopolítica mundial, ele se apresenta confortável em relação à água, né? 13% de toda a reserva, né, mundial de água doce está no Brasil, tá? Só que a gente tem que ver a forma que a gente está lidando com esse recurso, né? O Brasil não é um país que cuida desse recurso, a gente tem muita questão de saneamento, né, básico, a gente joga os nossos esgotos ainda no rio, coisa que não deveria mais acontecer. A gente usa de forma irregular, a gente utiliza de forma exagerada, tá? Não existe aí um controle, uma fiscalização por parte, né, dos setores da economia, principalmente na indústria, na agricultura, né? A gente contamina muito nossos recursos, tá? E isso pode colocar a gente como em maus lençóis futuramente, né? É um país aí que tem grande quantidade de reserva, né? E a gente exporta um montão de água virtual junto com os nossos produtos. E a gente utiliza aí de produtos, por exemplo, os agrotóxicos. Já foi comprovado que os agrotóxicos, eles conseguem sim infiltrar no lençol freático e contaminar as águas subterrâneas, que é uma reserva estratégica imensa, né? Porque grande parte dos rios superficiais, né, os rios, ou melhor, né, a água superficial, ela já está contaminada, né? A gente já tem problemas já de contaminação. Então, as águas subterrâneas que são protegidas, né, pelas rochas, pelos lençóis, pelo solo, a gente também já está conseguindo contaminar. Então, a gente tem que pensar aí no caso do Brasil, né, se o nosso papel, a nossa função de responsáveis, né, do que futuramente isso possa virar contra a gente, tá? Então, ó, como eu comentei com vocês, a gente vai falar um pouquinho de alguns conflitos aí associados à produção de água, né, ao recurso da água, tudo bem? E a gente vai focar principalmente dos associados aí nos últimos anos, tá bom?
Perdão. Vamos lá. Então, ó, como eu comentei, existe mais de 1.000 conflitos, né? Eu achei um site que ele conseguiu mapear nos últimos anos, aí ele fez um resgate grande, né? Se não me engano, são aproximadamente 1.000 conflitos que a gente tem aí ao longo da nossa história em relação à água. Se for ver, né, pelo tempo que ele analisa, são poucos conflitos, mas a tendência é que esses conflitos eles aumentem cada vez mais, a duração deles também, tá? Então, o primeiro que a gente vai destacar, gente, é o continente africano, tá? A disputa aqui pela bacia do Rio Nilo, tudo bem? Então, ó, só para que vocês tenham uma ideia, né? A bacia do Rio Nilo é essa região aqui, ó, na África, tá certo? Pega essa região aqui. E ela compreende uma região de 10 países, tá? Então, ó, a bacia do Rio Nilo passa pelo Egito, Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Etiópia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda e Burundi, tá? Só que o que acontece? Por que esse conflito acontece? As principais questões, né, em relação à água é porque ela é um recurso transfronteiriço, né, gente? Como que você faz a gestão, por exemplo, de um recurso que ele parte de mais de um país, né? Por exemplo, eles nascem aqui no Egito, por exemplo, tá? Só que como que a gente faz a gestão para que esse recurso chegue de forma igualitária, de forma de qualidade para todos os países que compreendem essa bacia? Por isso que a questão da água é sempre muito complexa, tá? Porque ela passa em mais de um território, tá? E se esse país não tem responsabilidade, esse também aqui não vai ter, a Etiópia também não vai ter, isso vai trazendo problemas em série para todos os países que compreendem a bacia, tá? Então, isso é sempre os problemas associados à água, tá? Porque algum país ali não tem a responsabilidade, algum país acha que tem, né, mais poder, tem que ter mais reserva d'água do que os outros países, né? Então, isso vai gerando outros problemas, tá? Mas o principal problema aqui é que essa região aqui, ó, principalmente o Egito e o Sudão, vocês vão se lembrar das aulas de história e em algum momento vocês já viram em aulas de geografia também que a África, né? Houve a partilha da África, certo? Na qual as potências, né, europeias, elas precisavam de um novo mercado consumidor e elas precisavam de mais matéria-prima para as suas revoluções industriais, né? Então elas começaram a fazer a partilha aqui da África, tá? Suas colônias já tinham alcançado a independência, tudo bem? E aqui o Egito e o Sudão eram colônias da Inglaterra, tá? E o que acontece? Em 1929, eles assinam um acordo aqui com os países, né, com os países da bacia do Rio Nilo, que 80% das reservas do Rio Nilo, ou seja, 80%, né, dos recursos hídricos associados aí ao Rio Nilo, tinha que ser do Egito e do Sudão, tá certo? Então, o uso e o abuso desse rio foi feito por anos por esses dois países, tá? E agora esses países, né, os outros países que compreendem a bacia começam a reivindicar, tá? Do uso aqui abusivo desses dois países e também da questão deles não cuidarem desse recurso, tá? Por que ficou mais forte recentemente o conflito? Em 2011, a Etiópia fez a construção de uma hidrelétrica Renascença, tá? Uma hidrelétrica enorme que eles colocaram na região, né? E sempre que você coloca uma hidrelétrica no recurso hídrico, você vai ter impactos, tá certo? Principalmente em relação a abastecimento a outras regiões, certo? Então, esses dois países aqui, ó, começaram a reivindicar que essa hidrelétrica aqui estaria dando uma crise de abastecimento, tanto no Sudão quanto no Egito. Segundo eles, são países que deveriam ter privilégios no acesso aqui a essas reservas, né? E que a Etiópia estaria atrapalhando, tá? E também em 2016, a Etiópia também fez a construção da hidrelétrica Gibe 3. Se não me engano, é a maior hidrelétrica da África, tá? E isso prejudicou aqui o abastecimento do Quênia, tá certo? Então, ó, é um rio que ele é de grande extensão, né? São 7.000 quilômetros, mas toda vez que você, né, tem a construção, o desvio de rio, você sempre vai ter um impacto. Nunca ache que você vai colocar uma hidrelétrica quando você faz uma transposição de um rio, você não vai ter impacto, principalmente dos países que estão na foz daquele rio, tá? Sempre vai haver um impacto.
Então, o conflito nessa região aqui por água tem sido constante. A África ela já sofre, né, de vários problemas sociais, de vários problemas associados também à água, à fome, tá? Então, isso aqui acaba se intensificando bastante na região, tá? Eu coloquei um desenho aqui, caso vocês não tenham conseguido interpretar, que você tem visto, né, muito a atuação da China na África, né? A gente fala que é o novo imperialismo chinês aí, né? Não bastasse aqui as colônias, né, no início do século XX ali, atuando, né, nessa região, explorando os recursos naturais, a gente tem visto a China também recentemente, né? Por quê? Porque a África, né, por mais explorado, por mais problemas que tenha, é um continente bastante rico em recursos, né? Principalmente recursos minerais, tá? Então, a China ela tem uma aproximação bastante grande com a África do Sul, tá? Que faz a ponte ali de China e África, tá? E a China ela tem feito essa relação de construção, principalmente, né? Por ser um continente com países ainda bastante pobres, a China ela leva infraestrutura para eles, né? Então, essas construções de hidrelétricas, por exemplo, de ferrovias, rodovias, a infraestrutura, né, da África, ela tem sido financiada e construída pela China, tá? Em contrapartida, eles exportam, por exemplo, recursos minerais mais baratos para a China. Lembrando que a China é um dos países mais industrializados do mundo, então essa relação para eles é importante. Tudo bem? Então, esses são os conflitos que a gente tem associados, né, à água aqui na bacia do Rio Nilo, na África, tá certo? Oriente Médio, pessoal. O Oriente Médio é uma região que mistura, né, mistura de conflitos pela água com disputas territoriais religiosas. É uma área tensa, né? Mas mais do que uma área tensa, a gente tem que lembrar que a região do Oriente Médio é uma região desértica, né? Desértico está associado à ausência de água, tá? Então a gente vê que essas disputas elas têm, né, além de ter toda uma questão territorial, uma questão étnica, religiosa, a água também acaba acentuando esses conflitos. Tudo bem? Tem um documentário que, inclusive, eu acho que eu vou acabar passando mais para frente para vocês, mas quem quiser adiantar aí nos estudos, é, chama Seremos História. Se vocês quiserem, tem lá no YouTube já que ele fala sobre a questão do aquecimento global, tá? Que é o do Leonardo DiCaprio. Eu não sei se vocês já assistiram ou não. Não fiquem aí preconceituosos porque é o Leonardo DiCaprio, porque é um documentário muito bom, tá? E o que tem a ver, tá? Ele destaca principalmente que essas regiões, elas têm, principalmente do Oriente Médio, que são regiões desérticas, elas têm sofrido com secas e estiagens cada vez maiores. Isso tem acentuado, tá? Os conflitos na região, tudo bem? Então, o primeiro que a gente vai falar é de Israel e Palestina. Isso daqui, gente, treta antiga, né? Eu não vou ficar entrando numa explicação certinha, mesmo porque a gente vai ver isso em geopolítica, né? Em conflitos étnicos mais pra frente, tá? Mas só para vocês saberem que já tem sim uma relação também com o conflito à água, tá? Então, essa região aqui é a região, né, de Israel e Palestina, tá? E eles disputam esse território há anos, né? Era uma região que era dominada pelos judeus, mas essa região, né, do Oriente Médio, próxima à Europa ali, ela teve várias invasões durante o processo histórico, né? E os judeus acabaram saindo dessa região diversas vezes, tá? E numa dessas saídas, tá? O povo árabe, ele dominou essa região, tá? Só que quando o povo judeu volta para dominar o seu território, existe aí esse conflito, né? Tanto um conflito territorial, quanto também um conflito religioso, né? Entre judeus e árabes, tá? Então, em 1947, a ONU, na tentativa, né, de acabar com esse conflito, dividiu desta forma essa região, né? Então, tudo que está em marrom mais clarinho aqui é o Estado judeu, certo? E tudo que está em amarelo mais claro seria o Estado árabe, tá? E Jerusalém, como é uma cidade importante, né, histórica e religiosa, tanto para os judeus quanto para os árabes, seria uma parte neutra, que a gente fala que é uma área internacional de Jerusalém, né? Que não pertenceria nem aos árabes e nem para os judeus, tá?
Só que é óbvio que isso não ia dar certo, né, gente? Olha a forma que foi compartilhada aqui esse território, né? E ainda os árabes ficando com uma menor área, eles nunca conseguiram chegar aí a um consenso, tá? Bom, não contente com essa partilha, eles começaram aqui uma série de conflitos e também de guerras, tá? A primeira guerra que a gente vai ter é a Guerra dos 6 Dias, que é entre Israel e alguns países árabes, né? A gente tem a Palestina, mas também tem a Síria, vocês vão ter o Egito, né? Alguns países que vão entrar junto com os árabes, né? No caso aí, os palestinos, para tentar dominar a região de volta. Tá? Só que Israel sempre teve o apoio dos Estados Unidos, principalmente o apoio militar. Então, nesses momentos de conflito, Israel sempre acaba sobressaindo a Palestina por conta de ter mais armamento, por ter mais organização na hora dos conflitos, tá? Em uma dessas guerras, a Síria, ela perde essa região que a gente chama de Colinas do Golã, tá? E nessa região aqui é onde acontece a bacia do Rio Jordão, tá certo? Então, ó, se vocês olharem aqui na imagem, né? Antes a parte sim era o Estado judeu, certo? E ele passa a ser ocupado nessa Guerra dos 6 Dias, essas regiões que estão em verde. Então, pega aqui uma região da Síria, tá certo? A região da Cisjordânia, essa região aqui do Egito, tá bom? Então, nessa guerra, eles perdem alguns territórios, tá? E um delas é em relação ao Rio Jordão, tá? E o que acontece? O Rio Jordão ele é bastante importante e um dos poucos rios da região que dá abastecimento para os países da região, inclusive os sírios, tá? E o que Israel começa a fazer, né? Represamento, construção aí, né, de represas, desvios do Rio Jordão. Isso começa a ter uma série de crises hídricas, principalmente para os outros países, né? No abastecimento da Síria e da Jordânia, tá? Um rio aqui que compreendia a área da Síria. Então, isso fez aí que ficasse bastante, né, uma relação tensa entre Israel e os países aqui da região, tá? Então, esse é um dos conflitos. Outro conflito que existe na região por conta da água é a bacia do rio Tigres e Eufrates, tá? Essa região vocês já devem ter visto também já, né, em história, né, que é a crescente fértil da Mesopotâmia, onde a gente teve aqui as primeiras civilizações, né? Esse mapa aqui tá bastante antigo, né? Tanto que vocês conseguem ver que é um mapa que aparece a União Soviética, né? União Soviética não existe mais, gente, pelo amor de Deus. Mas é só para vocês entenderem, né, que era essa região aqui e compreendia esses países aqui, ó, a Síria, o Iraque, Jordânia, Israel. Perceba que a gente está falando praticamente aqui dos mesmos países, tá? E a bacia do rio Tigre e Eufrates, né, esses dois rios aqui, eles nascem na Turquia, tá? Eles nascem na Turquia e eles passam por outras regiões, né? Ó, por exemplo, eles estão aqui na Turquia, né? E eles passam pela Síria e passa aqui também pelo Iraque, tá? E o que acontece? A Turquia, ela tem feito, né, por nascer na região deles, tem a questão das construções de hidrelétricas e projetos de irrigação. Lembra que é uma região muito seca, né? Que sofre aí com secas e estiagem, tá? Então, vocês têm vez que essa região, por ser muito seca, e mais aí essa atuação humana nesses rios, tem tido crises de abastecimento tanto na Síria e quanto no Iraque, tá? De novo, eu retomo para vocês assistirem aquele documentário, porque ele fala, né, que o aquecimento global tem aumentado os períodos de estiagem. E quando você aumenta períodos de estiagem, você aumenta também as tensões, né? Porque o rio aqui que abastece a região está sendo utilizado, né, em favor da Turquia, tá? Então tem acentuado alguns problemas aí de tensões entre esses países, tá? O que a gente acredita, né? Alguns pesquisadores acham que os turcos, né, em relação ao Iraque, vai favorecer, né? A gente troca a água com vocês em relação ao petróleo, né? Na tentativa de conseguir petróleo mais barato, tudo bem? E os sírios, em relação aos sírios, os pesquisadores acreditam que a Turquia vai usar, né, a água para tentar diminuir o apoio aos curdos, tá certo? Gente, a questão curda na região aqui da Síria é muito importante, né? Como eu já comentei com vocês, não é o foco da aula, a gente vai falar dos curdos só em um determinado momento, certo? Para quem tiver curiosidade, né, sobre o Kurdistão, eu coloquei um link aqui
tá? Mas eu não vou falar um pouco disso, porque senão eu vou muito longe e eu acabo fugindo muito do tema da aula, tá? Mas os curdos é uma população, a gente fala que é a maior população sem estado, né? É a maior população do mundo que não tem um território para chamar deles. São 30 milhões de curdos que não têm país, tá? E eles vivem nessa região aqui, tá? Mas tem uma série de problemas políticos, religiosos, problemas étnicos associados aqui ao Kurdistão. E eles estão, na sua grande maioria, na Turquia, tá? Então, os turcos, eles vão tentar aqui utilizar a água, né, como moeda de troca aqui para os sírios diminuir o apoio deles em relação aos curdos, né? E lembrando, né, é Síria, é Iraque, é Turquia e o Kurdistão, que é a luta por esse novo país, seria mais um país para disputar os recursos hídricos da região, tá? E no continente asiático, para finalizar, a gente vai falar do Planalto do Tibete e também em relação a Caxemira, que é extremamente importante aí nas atualidades, tá? O Tibete, gente, ele era uma região, né? Ele era um país independente até 1949, né? Então, com a Revolução Chinesa aí, com a ascensão do Partido Comunista, eles vão lá e tomam essa região aqui para eles, tá? Então, só que o que acontece? Existe aqui uma região bastante rios, tá certo? E esses rios eles são abastecidos tanto pela cordilheira do Himalaia, que está aqui nessa região, né? E lembre-se que a Ásia ela sofre com um processo que é a Ásia de monções, que tem 6 meses de chuva, tá? Então os rios aqui dessa região eles são bastante volumosos e disputados aí por todos esses países, Índia, Paquistão, Bangladesh, China, tá bom? Mas principalmente que eu vou falar agora, a gente vai falar desse rio aqui, ó, que ele é chamado de Brahmaputra, tá? Ele é um rio que ele nasce no Tibete. E se ele nasce no Tibete, ele é de propriedade aí da China, né? Se nasce dessa região, tá? E esse rio, ele é bastante disputado tanto pela Índia e pela China. E sabe-se que a Índia não, né? A China, ela tem um projeto de desenvolvimento muito grande aí, né? De novo, é o país mais industrializado do mundo, né? Então, eles têm que investir em hidrelétricas, eles têm que investir em recursos energéticos para manter a produção deles, né? E eles construíram aqui barragens hidrelétricas na região e acredita-se que essa construção tem tido uma crise de abastecimento, né? Tanto na Índia quanto Bangladesh, tá? Bom, qual que é o problema, gente, de você ter um conflito hídrico nessa região? China, Índia, Paquistão, por exemplo, são países, né, muito populosos, né? Só a Índia e China que são os países mais populosos do mundo, tudo bem? E são países que têm armas nucleares, né? Então, isso aqui pode ficar muito feio mais para frente, tá? Por serem países que utilizam armamento nuclear, né? Que tem aí investimento em armas de destruição de massa, que a gente fala, tá? E por final, gente, a região da Caxemira, né? Isso daqui também é treta antiga que a gente fala, tá? Mas ela recentemente, né? Se não me engano, agora em junho, teve alguns probleminhas relacionados à China, né? Esse conflito da Caxemira ele piorou bastante, tá? Essa região aqui, ó, que é no norte da Índia, né? Só que para vocês entenderem um pouquinho o processo histórico, né? Antigamente tudo era Índia, né? Era uma região da colônia britânica, tudo bem? E ela tem aqui dentro da Índia religiões diferentes, tá? Quando a Índia consegue a independência, percebe-se que grande parte, né, da região sul da Índia era da religião hinduísmo, tudo bem? E o norte aqui da Índia, eles eram muçulmanos, ou seja, islâmicos, tá? E o que acontece, galera? Por conta dessa divisão de religião aí, eles acharam melhor uma criação de um estado novo, tá? Então, o que se dividiu aqui, né? A Índia, que seria aqui a maioria hindu, e as regiões, né, que é a maioria muçulmana, a gente chamou aqui, né, de Paquistão. Antes era Paquistão do Norte e Paquistão do Sul, tá? Mas agora essa região aqui é Bangladesh, certo? Por ter essa diferença de religiões, então eles setorizaram aqui novos estados, tá? Só que o que acontece? Essa região aqui da Caxemira, apesar de ser uma região de ser mais muçulmanos, sempre foi uma área de briga, tá? Sempre uma área de briga entre o Paquistão
Índia e China, mas sempre foi mais em relação de Paquistão e Índia, tá? Tem aí associado, né, a recursos em relação ao solo, a recursos minerais, tem associação também de ser uma área de rota, né, terrestre. Lembra que essa região aqui a gente tem a cordilheira do Himalaia, tá? Isso dificulta as rotas comerciais. Então, essa é uma região aqui, é uma das poucas rotas terrestres, tá? Então, isso aqui é importante para esses países dessa região, tá? E também dentro da nossa aula, né, a gente está falando de conflitos hídricos, a gente tem dois rios que são muito importantes, que é o rio Ganges e o rio Indo, tá? Ó, o rio Indo aqui, certo? E o rio Ganges, tá? E recentemente, como eu comentei com vocês, a Índia e a China têm se estranhado, tá? Sempre foi uma relação aqui muito pesada, tanto que a região ela é uma zona militarizada, tá? Da Caxemira, na qual se já contabilizou mais de 70 mil mortes, tá? Principalmente de indianos em relação aos paquistaneses, tá? É bem violenta essa região aqui, mas como eu comentei, né, de atualidades, a Índia e a China têm se estranhado um pouquinho nessa região, né? Porque nesse momento de Covid-19, né, as atenções aí estão para outro foco, né? A gente tem visto isso também no Brasil, infelizmente, né? Mas que o foco tem mudado um pouquinho e muitos desses países têm aproveitado, né, desse desfoque em outros conflitos para invadir a área, para violentamente, né, tentar invadir a área do outro, né? Então, isso tem sido uma disputa aqui entre esses três países, né? E eu destaco de novo, né? Principalmente Índia e Paquistão são países que investem em armamento nuclear. Existe um acordo internacional, né, de uso de não armamento nuclear e esses dois países aqui não assinaram, né, na desculpa de que eles precisam se defender e defender os seus territórios. Certo, pessoal? Todos esses conflitos aqui, eles são mais do que conflitos associados à água, né? São conflitos aí que acontecem também por outros motivos, tá? Então fique tranquilo que realmente eu estou falando mais associados aqui, associados de novo, eu falo muito essa palavra, mas relacionados à água, tá? Mas todos esses conflitos a gente vai ver durante o ano, tudo bem, pessoal? Ah, e só para finalizar, eu encontrei esse site aqui que ele traz a cronologia de conflitos hídricos, tá? Tem um site aqui só para vocês verem. É esse site aqui, ó. Tá vendo? Lembra que eu comentei com vocês, né, que a história de conflitos já aconteceu, já tem há anos, né? E daí vocês conseguem setorizar, ó. Se a gente colocar aqui todas as datas, né? Ele mostra para vocês todos os conflitos, né? Desde antes de Cristo até os conflitos atuais, tá? Então é bem legal se vocês quiserem ver uma região, né? Pontual. A gente quer ver aqui, por exemplo, os que acontecem no Brasil, tá? Eu vou colocar aqui para traduzir, porque eu sou ruim, né? Mas, por exemplo, ó, você coloca aqui, ele te mostra aqui, ó, manifestantes queimam prédios na barragem de Belo Monte. Então, a gente está aqui falando de um problema que teve associado à usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Aqui, assassinatos em conflitos pela água no Brasil, né? Então, no Nordeste, foi o que eu comentei com vocês, né? É uma região que as pessoas passam fome, passam sede, né? Tem uma série de questões sociais aí por conta da água, tá? Daí, se vocês quiserem ser mais, né, objetivos, vocês vêm aqui, por exemplo, né, de 2010 até atualmente, região do Oriente Médio, por exemplo. Vamos ver se tem aqui. Ásia, Polinésia, Sudeste Asiático, por exemplo. Ele vai aparecer aqui, vocês vêm e clicam e conseguem ter uma noção do que está acontecendo, né? Então, eu coloquei também esse link aí para vocês, tá? É bem interessante porque ele também traz conflitos bem pontuais e atuais, certo? Então, é o que eu acho interessante para vocês. Certo, pessoal? Eu espero que ficou claro. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp para mim as dúvidas. E é isso, tá certo? Bons estudos para vocês. Se cuidem